Olá, mais uma aula de redação, né? A gente vai falar sobre dicas e planejamento da redação. Então, primeira coisa, na introdução, né? Dado o tema, vocês vão explicar no primeiro parágrafo, explica o tema indicando a importância dele. Qual a relevância desse tema, tudo nesse primeiro parágrafo que é a introdução. Vocês vão identificar o ponto de vista a ser defendido. Qual o ponto de vista que vocês vão defender nessa introdução relacionado ao tema, né? E vão construir uma tese. Lembra que eu falo que na redação, o primeiro parágrafo, né, o de introdução, é quando vocês vão defender a tese. A tese nada mais é do que a opinião de vocês. É uma afirmação que vocês vão fazer em relação ao tema. Então, o primeiro parágrafo é a introdução, né? Ele não precisa ser um parágrafo longo, ele pode ser um parágrafo curto, 3, 4 linhas. Aí, a partir daí, a partir do segundo parágrafo, começa o desenvolvimento, né? Vocês vão fazer o quê? É onde vocês vão construir o corpo da redação, né? Vocês vão usar conectivos, né? Embora, portanto, todavia, todos os conectivos que vão encaixar no texto que vocês querem dizer. E vão usar os argumentos, né? Um argumento ou um argumento de autoridade, ou um argumento de prova concreta, ou de raciocínio lógico, ou por exemplificação. É nesse corpo, nesse desenvolvimento, que vocês vão argumentar, né? A partir do ponto de vista da tese que vocês defenderam, no primeiro parágrafo, vocês vão usar os argumentos para arrumar o texto de vocês. E aí vocês podem usar esses tipos de argumento, né? Uma citação literária, uma argumentação científica, dependendo do tema e do que vocês vão usar, uma prova concreta do que aconteceu, o raciocínio lógico, né, de acordo com o tema, ou uma exemplificação, vocês podem colocar exemplos de coisas relacionadas com o tema. Né? Aí fica lembrando que um parágrafo tem que arrumar, tá amarrado com o próximo parágrafo, com o outro parágrafo, né? Você não pode falar uma coisa aqui, outra coisa ali. Você vai ter que fazer uma ligação, um link de um com o outro, né? E todos direcionados ao tema, né? Porque se você mudar de assunto, você foge do tema e sua redação perde ponto, né? Pode ser até zerada. Depois do desenvolvimento, né, devem ser 2 ou 3 parágrafos. Se forem 2 parágrafos, você tem que ser muito convincente no seu desenvolvimento, né, e nos seus argumentos. Mas geralmente a gente divide em 3. Aí cada parágrafo, né, o segundo, terceiro e quarto parágrafo, eles podem ter de 5, 6, 7 linhas. Evitem fazer parágrafos muito longos, porque a gente fica repetitivo e perde um pouco a clareza no que está dizendo. E aí vem a conclusão no último parágrafo. Deixe claro que é o fim do texto. Então, usando, por exemplo, né, você vai começar o último parágrafo. Enfim, portanto, né, para ver que você está amarrando o seu pensamento e vai concluir. Sintetize uma argumentação. Você não vai inventar novas argumentações, porque você está terminando o texto. Você já argumentou no desenvolvimento. Agora você vai fechar o seu raciocínio, vai fechar seu pensamento. Procure manter o interesse do leitor, né? Faça um texto agradável, fácil de ler, inteligente, de forma que aguce o interesse do leitor a ler até o final. Né? E não esqueça da proposta de intervenção. Baseado no pressuposto de que o tema da redação é sempre um problema, né? Você vai, no final desse que você discorreu sobre o tema, que você deu o seu ponto, né, mostrou o seu ponto de vista, você vai dar uma solução. Nada mais, a proposta de intervenção nada mais é uma possível solução para esse problema dado pelo tema. E claro que vocês não vão inventar uma coisa absurda, nem vão dar uma solução que não existe ou uma solução muito banal, cair no senso comum. Vocês têm que propor uma coisa possível e que dependa não só de instituições públicas, mas também da sociedade em geral, né? Vocês estão propondo uma solução para a sociedade, né, resolver.
a partir do seu ponto de vista. E não esqueçam, não coloquem a primeira pessoa no texto argumentativo dissertativo, que é o que a gente está tratando aqui, em caso de redação, principalmente redação para a maioria dos vestibulares e para o Enem, você não pode usar a primeira pessoa, eu, nós, não. Você bota de uma forma, flexiona o verbo de uma forma que não seja primeira pessoa, né? Pede-se, sabe-se, é sempre assim, de uma forma impessoal, para não... Porque já se sabe que um texto dissertativo argumentativo é a sua opinião. Então você não precisa afirmar nem usar a primeira pessoa para defender isso. Como você vai planejar, né, essa redação? Você vai interpretar a proposta do tema, né? Primeira coisa, qual é o tema? Qual é a proposta que eu tenho? Então você vai interpretar, vai analisar, né? Depois você pensa nas implicações políticas, culturais, sociais ou tecnológicas desse tema, né? Formula o seu pensamento em relação a isso. Faz um roteiro, né? Quando a gente pensa aparece um tema, várias coisas surgem na cabeça da gente. Então, para organizar esse pensamento e, né, consequentemente organizar seu texto, faça um roteiro e organize a forma como os parágrafos serão dispostos, né? Lembrando da arrumação, lembra que eu falei, o parágrafo ele tem que respeitar as margens, você não pode parar antes da margem, é como se fosse um texto que você vai digitar no Word, no computador, justificado. Ele não pode ficar, visualmente ele tem que ficar harmônico também, ele tem que estar arrumadinho, um parágrafo embaixo do outro, na mesma direção, as linhas, né, utilizando escrevendo até a margem. Apesar do texto ser à mão, né, na prova do Enem vai ser à mão. Então vocês têm que organizar o texto. Uma letra legível, porque uma letra ilegível você nem vão corrigir a sua redação, ela vai ser desclassificada. Então prestem atenção, cuidado, harmonia, né, embelezamento do texto também vale ponto e vale de repente a sua nota, né? Porque se você não tiver um texto organizado, um texto sem parágrafo, ou um texto totalmente, né, com aqueles ruídos na beirada, ou sem respeitar as margens, esse texto é desclassificado. Ele não é nem lido. Pode estar um texto maravilhoso, mas não está arrumado de forma harmônica e de forma, né, técnica. Então ele vai ser desclassificado. Não deixe de fazer esse roteiro, né, sobre o que vocês vão falar de acordo com aquele tema. O que vocês sabem sobre aquele tema? Que tipo de citação vocês podem usar naquele tema? Lembrando que eu vou fazer uma citação, na hora da prova, você não vai ter acesso a nenhuma anotação sua, nenhuma pesquisa, né? Você não vai poder usar o Google, né? O celular e o Google. Você vai ter que tirar do seu arquivo mental. Então, como que eu vou angariar dados, né, de citações possíveis para ser usado em redações? Acessando meu arquivo mental, que tem que ter alguma coisa. Como que eu vou carregar? Lendo, gravando mentalmente citações que eu posso usar. Existem citações que você pode adequar com habilidade para qualquer tipo de tema de redação. Então façam isso, né? Leiam, enriqueçam o arquivo mental de vocês, para vocês terem uma melhor... Quem lê mais tem mais facilidade em escrever, porque palavras vão surgindo e formas de encadeamento de palavras vão surgindo. E aí fica mais fácil você utilizar o recurso da nossa língua, da própria língua, para escrever, né? Professor, eu não sei escrever de forma rebuscada. Não é necessário. Você tem que ser formal, porque, né, é o que pede. Tem que ter o conhecimento da língua, né? Prestar atenção na ortografia das palavras, na concordância, na regência dos verbos e das palavras, para você não cair em erros simplórios, né? Erros que um bom falante e um estudante da língua portuguesa não cometeria.
Mas isso não quer dizer que você tem que ter um arsenal de palavras rebuscadas que você nem usa no seu dia a dia. Não. Se você tem dificuldade com a formalidade, vai no simples, mas de forma correta, né? De forma harmônica e que expresse as suas ideias de uma forma tranquila e objetiva, né? Faça um rascunho, eu sempre falo isso com isso. Primeiro, faça um rascunho do texto, né? Organizou, fez o roteiro do que vocês iam fazer, escreve o rascunho. Aí leiam o texto. De preferência, a gente deve ler em voz alta, para você revisar e consertar coisas que podem ter saído errada. Uma palavra que escreveu errada, uma palavra que você teve dúvida, uma palavra que não concordou, né? Prestem atenção aos plurais. Muitas vezes eu percebo em textos que na hora de colocar o substantivo no plural, vocês comem o S, né? O verbo está flexionado no plural, mas a palavra não. Então, prestem atenção, façam essa revisão antes de passar a limpo a redação, tanto nos vestibulares, na prova, no Enem, no caderno vem a parte do rascunho, quanto for para uma proposta de redação como essa que eu coloquei na plataforma para vocês fazerem, né? Para vocês emitirem. Antes de me entregar o texto pronto, façam um rascunho, releiam o que pode estar errado, né? Se a concordância está certa, se vocês não esquecerem, acabaram colocando o pronome na primeira pessoa, façam essa revisão. Vocês podem tirar dúvidas comigo antes de me entregar o texto oficial, né? O texto finalizado. Então, utilizem as ferramentas que vocês têm, já que vocês estão fazendo as redações estão sendo feitas em casa com calma, aproveitem para treinar, né, a escrita de vocês, o vocabulário, ampliem o vocabulário de vocês, leiam jornais, porque muitas vezes os temas que caem na redação são temas que têm a ver com a política que está acontecendo no mundo ou no nosso país. E se você tiver uma noção ou souber falar sobre esse tema, fica mais fácil para você escrever. Então, façam isso, leiam, né? Não estou falando só de ler livros literários, é claro que a leitura do livro vai te dar, enriquecer palavras e enriquecer com visão de mundo e enriquecer você com vocabulário e citações. Mas você pode, não quer dizer que se toda citação que você vai fazer na redação tenha que ser uma citação literária, ela pode ser uma citação política de um jornalista, ela pode ser de um entrevistado, dependendo do assunto, de um economista, de um filósofo, de um político de bom senso, de preferência, que fez uma citação, a não ser que você queira levar para um lado da crítica. Vocês têm que analisar a sociedade em geral, né, no mundo. E algumas coisas que são faladas em reportagens, em temas jornalísticos, podem servir de citação, dependendo do tema, né? Então, a sua habilidade vai ser pegar essa citação arquivada mentalmente e ter a habilidade de colocá-la na sua redação de uma forma harmônica e que ela tenha a ver com o tema que foi dado para a redação. Olhem, leiam bastante, né? Dúvida de como escreve as palavras, vão no dicionário, gente. Isso aí não requer recurso. Quem tiver internet, ótimo, vai ser mais fácil, você vai pesquisar. Existem dicionários online. Agora, você também tem o velho dicionário, o tradicional, aquele livrozinho que tem um monte de palavras, que aí se eu tenho dúvida, eu vou lá nele e olho a forma correta da grafia da palavra, a pronúncia da palavra, tudo está lá no dicionário. Então, usem as ferramentas que estão disponíveis para vocês, né? O livro, o dicionário, tirar dúvidas com o professor, né? Tem dúvida de alguma coisa? Quer mostrar o rascunho do texto antes de entregar? Fala comigo pela plataforma, pelo WhatsApp. Vocês têm acesso a isso. Então, utilizem as ferramentas que você tem e melhorem cada vez mais o seu texto. O treinamento faz melhor. Uma criança, quando ela aprende a andar de bicicleta, primeiro ela cai, né? Depois, com o tempo,
ela vai se exercitando a tal ponto de que ela consegue andar de bicicleta sem cair. Depois ela pode andar, não é aconselhável, mas ela pode até andar tirando as mãos, porque ela criou uma habilidade tão grande de tanto que ela treinou, de tanto que ela usou, né, a bicicleta. As palavras são assim, com tempo de uso, com a conhecimento da palavra, vocês vão ter a possibilidade de escrever cada vez melhor. Então, esse espaço é para treinar. Essas propostas de ações que eu peço, né, ao longo dos bimestres é treinamento, né? Isso não impede que você queira treinar fora da aula, fora do treinamento, é, do, do, do oficial, né, da sala de aula. Vocês podem treinar em casa, né? Querendo, mandem para mim, eu corrijo e dou o retorno disso a vocês. Mas treinem, escrevam mais, né? Porque a dificuldade que a gente tem em escrever é quando a gente tem pouca habilidade, quando a gente tem pouco costume de escrever, né? O hábito de escrever também, assim como o hábito de ler, é um hábito adquirido. Então, treinem, né? Pensem bastante, olhem o tema que eu coloquei na redação, procurem saber sobre isso, já que é virtual, dei um prazo para vocês fazerem a redação. Leiam sobre o tema, né? Direcione o tema, porque é um tema, geralmente os temas são amplos, então você vai direcionar para que tipo de assunto dentro daquele tema você quer colocar, né? Que você quer falar, que você tem mais habilidade para falar, e bom texto, boa redação, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar. Beijos.